Depois de saber as condições sociopolíticas e econômicas, vamos falar um pouco agora sobre o conceito e fim da filosofia antiga. A tradição nos mostra que o termo filosofia tenha sido cunhado por Pitágoras. Como já falamos antes, o termo filosofia e o termo matemática, cunhado por Pitágoras. O termo foi certamente cunhado por espírito religioso, que pressupunha como possível somente aos deuses uma sofia, ou seja, uma sapiência, um saber, a verdade, vindo apenas dos deuses. Porém, quanto mais o ser humano se aproximasse da verdade, com um amor sem medidas, sem jamais estar satisfeito, daí justamente o nome filosofia, ou seja, amor à sabedoria, amor à sapiência, amante do saber. Desde o seu primeiro nascimento, a filosofia apresentou 3 conotações referentes. A primeira ao conteúdo, a segunda ao método e a terceira ao escopo. Quanto ao conteúdo, a filosofia quer explicar a totalidade das coisas, a realidade inteira. Ela não se limita a questionar grupo de coisas ou de fenômenos. E já a pergunta de Tales, o primeiro filósofo, é nada mais nada menos do que: qual é o princípio de todas as coisas? O primeiro filósofo fez a primeira pergunta, e a primeira pergunta é saber logo todo, a realidade inteira. Qual é o princípio de todas as coisas? O método. A filosofia visa ser a explicação puramente racional daquela totalidade que tem como objeto. Aquilo que vale é o argumento da razão, a motivação lógica, o logos. A filosofia deve ir além do fato, além das experiências, para encontrar a causa ou as causas, somente com a razão. O escopo. Filosofia está no puro desejo de conhecer e de contemplar a verdade. Ou seja, o fim da sabedoria, o fim da filosofia é saber que não tem fim. E saber que quanto mais eu desejo saber, mais coisas eu saberei que não tenho conhecimento. Por isso eu vou procurar contemplar esta verdade. A filosofia grega é a boa verdade. Escreve Aristóteles: os homens, ao filosofar, buscaram conhecimento a fim de saber, e não a fim de obter alguma utilidade prática. Ou seja, saber para saber, e não basicamente essencialmente para utilizar. Todas as outras ciências serão mais necessárias que esta, mas nenhuma será superior. Aristóteles. Como nós podemos observar através da
história da filosofia, os filósofos, eles não eram apenas pensadores e questionadores. Os filósofos eram matemáticos, astrônomos, médicos, físicos, alquimistas e várias outras coisas que demandava uma grande capacidade intelectual. Não podemos nos ater, hoje em dia, a acreditar que o filósofo tem um pensamento estático, um pensamento que parou no tempo, ou que sabe apenas de um único conteúdo. Devemos ir além, porque como já ouvimos falar, a filosofia busca ir além. Eu espero que tenham gostado até aqui. Se gostou, curta, comente, ajude o nosso canal. Em breve teremos mais vídeos. Obrigado.